Olá pessoal, muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Para você que faz parte já da nossa comunidade, você já sabe que todas as segundas-feiras e quartas-feiras nós sempre colocamos uma mensagem nova aqui no nosso canal. Quarta-feira a gente coloca uma série especial, exclusiva aqui para o nosso canal, e nas segundas-feiras nós colocamos as mensagens que são ministradas na nossa igreja local, na sede da Igreja Fonte da Vida, em Goiânia. Hoje é segunda-feira e eu tenho a certeza que essa mensagem vai falar muito ao seu coração. Mas antes eu quero te pedir para curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não fez. Isso vai ajudar o algoritmo do YouTube a entregar esse vídeo para ainda mais pessoas e fazer também a sua parte de compartilhar nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, para que ainda mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas em nome de Jesus. Abre o seu coração, porque Deus vai falar com você. Salmo no capítulo 91. Salmo 91, a partir do verso 1. A Bíblia diz assim, do verso 1 ao verso 16, eu vou ler na versão revista e atualizada. A Bíblia diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás o terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os seus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos darás ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Quantos recebem, diga aleluia. Biblicamente, o sentimento de medo não é de tudo ruim. Nós devemos, o sentimento de medo foi nos dado por Deus para nossa proteção. É o medo que você tem de queimar que não te faz colocar a mão no fogo, por exemplo. O errado é quando esse medo é abusado, exacerbado e foge do equilíbrio. E ao invés de ser uma proteção, se torna uma maldição, uma prisão para você. E esse sentimento de terror, que é um fruto de uma ação maligna do inimigo. Não é errado você se precaver, não é errado você temer a um determinado ponto que te faz agir, que te faz fazer a sua parte, fazer o que você pode fazer e confiar que Deus vai fazer o que você não pode fazer. Agora é ruim quando você deixa aquele terror tomar conta do seu coração, a ponto que o terror se torna uma prisão. O medo se torna um terror, aliás, e cerceia a sua liberdade, prejudica a tua qualidade de vida e aflige você e a sua família. Lá no livro de 2 Timóteo, no capítulo 1, no verso 7, Paulo, ele nos traz algo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz assim, que Deus não nos traz um espírito de temor, Deus não nos dá um espírito de medo, pelo contrário, Ele nos dá um espírito de fortaleza, Ele nos dá fortaleza,
Tem umas traduções que colocam coragem. Ele nos dá amor. E Ele nos dá equilíbrio ou moderação. Fala comigo, fortaleza. Mais forte, diga fortaleza. Fortaleza resiste às ameaças do inimigo. Fortaleza resiste aos ataques do inimigo. Sabe por quê? Nós temos um defensor, nós temos alguém que nos guarda, nós temos um protetor. E a Bíblia fala que Ele coloca um cerco em volta das famílias que temem a Ele. A Bíblia fala que Ele próprio é o muro de fogo ao redor de Jerusalém, uma representação da igreja. Fala comigo, fortaleza. Fala comigo, coragem. Ah, meu irmão, Deus não te deu medo, Deus não te dá um espírito de medo, apesar de como está lá fora, o seu interior está confiante. Deus te deu coragem. Fala comigo, coragem. Fala comigo, amor. E diga, moderação. Ah, meu irmão, o errado é quando o medo fica desmoderado, desequilibrado. A bênção de Deus está no equilíbrio. Quando o medo ele é usado de maneira extrema, ele é abusado. Quando o medo é exacerbado, aí foge daquilo que Deus tem para a tua vida. Aí se torna uma prisão. É por isso que eu quero estudar Salmo 91 contigo. É um salmo atribuído a Moisés. É atribuído pelo judaísmo rabínico, aliás, porque na nossa Bíblia não fala a autoria dele. Apesar de que na nossa Bíblia mostra que o Salmo 90 foi escrito por Moisés, mas as características do conteúdo, as características do texto do Salmo 91 tem tudo a ver com Moisés. Realmente fala de pestes, fala do contexto ali que Moisés escreveu, e as características de linguagem tem muita similaridade com o capítulo 90, e é um salmo tido ali pelos estudiosos como um salmo de proteção. Pelo judaísmo rabínico é até tido como um salmo de libertação, em outras palavras, de guerra. Um salmo que nos traz promessas e ferramentas para lidar no dia da adversidade, no dia do combate. E eu quero compartilhar algumas lições, não vou cobrir todos os 16 versos, porque são inúmeras lições, inúmeras ferramentas. O salmista começa dizendo assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ele fala sobre um lugar. Ele fala sobre um lugar que nós não devemos visitar, que nós não devemos estar lá ocasionalmente, mas que nós devemos colocar ou armar a nossa tenda ali, fazer dele a nossa morada. Um lugar que nós devemos habitar. Ele já começa ensinando sobre habitar naquele lugar e traz uma série de consequências a isso. Ele começa a nos falar sobre um lugar, sim. Biblicamente, o conceito de lugar é muito importante. O lugar que você está, o lugar que você decide ir, o lugar que você habita faz toda a diferença. Ainda no contexto dos nossos dias, no contexto do Novo Testamento, da dispensação da graça, o lugar aonde você está é muito importante. Porque de alguma forma o homem é influenciado pelo lugar que ele se encontra. Quanto mais pelo lugar que ele habita, que ele passa o seu dia, que ele escuta as conversas, o lugar onde ele passa o seu tempo. Interessante se você pensar um pouco ali no período da criação. O lugar para Deus é tão importante que ali na ordem dos acontecimentos da criação dos céus e da terra, da criação do universo, a Bíblia nos ensina que Deus criou o lugar antes mesmo dele criar o homem. O ser humano foi criado só lá no 6º dia. Primeiro Deus criou céus e terra, Ele criou o universo, os planetas, Ele criou a terra. Depois Ele criou um jardim, um lugar específico, especial, no meio da terra. Aí depois Ele criou o ser humano, com características, talentos, habilidades, para viver naquele lugar, para cumprir o propósito de Deus naquele lugar.
Deus criou o lugar antes dele criar o homem. Você pode traduzir o conceito de lugar por propósito de Deus. Deus estabeleceu o propósito que ele queria cumprir para a humanidade aqui na terra, antes dele criar você. Aí ele estabeleceu planos e sonhos para a sua vida. Ele colocou habilidades, talentos, qualidades, até imperfeições, esse pacote completo que constitui você, para colocar você nesse propósito, para que você cumprisse o seu propósito. Eu costumo falar que é muito importante para o cristão, para o ser humano, habitar no lugar certo. É só ali que você vai viver o propósito pleno do Senhor. É só ali que você pode viver, como as pessoas falam aí fora, e para mim isso até roubado ali da palavra de Deus, é só ali que você pode viver a melhor versão de você mesmo. Porque é só ali que você pode viver o propósito pleno do Senhor para a sua vida. É muito importante para o ser humano viver ou habitar no lugar certo. Eu costumo falar que é melhor ser a pessoa errada no lugar certo do que a pessoa certa no lugar errado. Principalmente se tratando em habitar, em viver naquele lugar. É melhor ser a pessoa errada no lugar certo do que a pessoa certa no lugar errado. E eu vou te dar alguns exemplos bíblicos para respaldar esse argumento. Por exemplo, o profeta Jonas, homem de Deus, servo do Senhor. Não é só o livro de Jonas que fala sobre o profeta Jonas também. Ele é citado em outros contextos, noutros textos da palavra de Deus, como um homem de Deus, um seguidor da lei. A Bíblia fala que Deus chama ele para uma missão ímpar, uma missão muito peculiar, para que ele saísse de Israel e fosse até Nínive, uma cidade estrangeira, alheia ali aos princípios do Senhor, a lei do Senhor, alheia a Israel, uma nação inimiga de Israel, e ali ele iria para pregar a mensagem do Senhor, para pregar o juízo do Senhor, para que aquele povo se arrependesse e se voltasse para o Senhor. Jonas presenciaria um avivamento numa nação, e algo que era completamente novo no contexto de Jonas. Até então a palavra era só para a descendência de Abraão. Deus só tinha se manifestado para a descendência de Abraão, para o povo de Israel. Mas a Bíblia fala que Jonas não concordou com aquela ordenança. Jonas não concordou com a ordem de Deus, e deliberadamente ele desobedeceu. Eu costumo falar que obediência é uma questão de confiança. Você só segue as instruções de alguém quando você confia na credibilidade daquela pessoa. Se você for a um médico, o médico te dá aí um diagnóstico, te dá um tratamento, mas você não confia nele, você vai procurar um outro especialista, uma outra opinião. O problema de Jonas não foi que ele não sabia qual era a ordem. O problema de Jonas foi que ele não confiava na ordem de Deus. O problema de Jonas é que ele não concordava com o propósito de Deus. Olha que maluquice. Mas esse é o problema da humanidade até hoje. O ser humano só desobedece quando não concorda com o propósito de Deus. Quando ele não confia que o caminho de Deus é perfeito e que Deus sabe o que é melhor a cada um de nós. A Bíblia fala que Jonas, ao invés de ir para Nínive, ele vai para uma cidade distante, mas muito popular na época, chamada Tarsis. Ele era o homem certo que estava no lugar errado. E a Bíblia fala que por estar no lugar errado, o seu barco, toda a embarcação, passa por uma terrível tempestade. Olha que coisa. Porque ele estava no lugar errado, ele estava desobedecendo a Deus, ele enfrenta a tempestade. Mas o pior da história é que ele não enfrenta a tempestade sozinho. Uma pessoa que está no lugar errado, ele não só traz prejuízo para si, mas traz prejuízo para todos que estão à sua volta.
Uma pessoa que desobedece a palavra de Deus, ele não só traz tempestade para si, como ele aflige todos que estão à sua volta. Você ama os seus, você ama os seus familiares, então esteja no lugar certo. Você ama os seus, quer a bênção do Senhor sobre a sua família, obedeça às ordens do Senhor, obedeça às instruções do Senhor, porque a salvação não só chega sobre a sua vida, mas alcança toda a sua casa. Se você olhar na perspectiva ali das pessoas que estavam na embarcação, isso também nos prega uma lição. Porque se você pensar um pouco, as pessoas que estavam ali no barco não tinham necessidade de enfrentar aquela tempestade. A tempestade não era para eles. Mas porque eles estavam caminhando com Jonas, porque eles estavam com a pessoa que estava em desobediência, desobedecendo a Deus, eles enfrentaram tempestades que não eram para eles. Eles enfrentaram um problema que não era para eles. Cuidado com quem você se associa. Cuidado com seus relacionamentos. Muitos enfrentam tempestades que não são para eles. Cuidado com as suas amizades. A Bíblia nos ensina a amar todos, mas a Bíblia nos ensina a sermos seletivos nos nossos relacionamentos. A Bíblia é muito clara em ensinar que as más conversações corrompem os bons costumes. Aqueles marinheiros ali enfrentaram tempestades que era para Jonas, porque estavam associados a Jonas. Jonas foi a pessoa certa no lugar errado, e isso acabou mal. Mas a Bíblia fala que pela misericórdia de Deus, o inusitado aconteceu. Jonas caiu no mar, e lá no processo, se você lembra da história, ele começa a acordar, ele começa a despertar, ele que revela ali para os marinheiros, que foi por causa dele a tempestade, que ele estava desobedecendo, que ele estava no lugar errado. E a Bíblia fala que um peixe grande engole Jonas, e um milagre extraordinário acontece, ele não morre, e Deus encontra ele dentro da barriga do peixe. Por fim ele se arrepende e vai para o lugar certo, vai para Nínive, o propósito de Deus se cumpre na vida dele e através da vida dele. Até ali as pessoas que estavam distantes do Senhor foram abençoados por Jonas, porque ele estava no lugar certo. Agora a Bíblia nos traz muitos exemplos sobre pessoas que eram tidas socialmente como pessoas erradas, mas que foram para o lugar certo. E isso resultou em algo muito bom. Por exemplo, a mulher samaritana, tida pela sociedade judaica e samaritana como uma pessoa errada. A Bíblia mostra, Jesus mesmo revela para ela, que ela já tinha tido 5 casamentos, todos casamentos frustrados, e agora estava amaziada da 6ª pessoa, do 6º marido. A Bíblia fala que ela ia buscar água no lugar que não tinha muito movimento, ou numa hora que não tinha movimento, segundo os estudiosos, muito provavelmente para não se ter que lidar ali com a falação alheia, com a fofoca das outras mulheres, ou com a conversa e condenação alheia. Mas a Bíblia fala que ela ia buscar água num lugar chamado Poço de Jacó, o poço de um patriarca. Jacó tinha comprado aquele poço anos lá atrás. Aquele poço era fonte de água. Depois José, ele dá uma ordem para que os seus ossos, depois que ele morresse, fossem enterrados ali. Um lugar que representava a aliança que Deus tinha feito com os antepassados, com os patriarcas de Israel. Um lugar que representava o agir de Deus ali para com a nação, principalmente ali para com os samaritanos. Um lugar muito peculiar onde Deus se manifesta. Para mim, uma representação ali no texto do Antigo Testamento, da igreja que viria no Novo Testamento. A mulher samaritana era a pessoa errada que tinha o costume de ir, que habitava no lugar certo. A Bíblia fala que não por coincidência, a pessoa errada no lugar certo. Num determinado dia, não um dia atípico, um dia como outro qualquer, ela que
persistia, ela que continuava, ela que era constante ali naquele lugar certo. Num determinado dia, como um outro qualquer, ela encontra algo fora do comum, ela encontra algo sobrenatural. Jesus estava lá, e naquele dia que era para ser comum, mas com Jesus se tornou surpreendente. Ela tem um único encontro com Jesus, e a pessoa errada é completamente transformada. Aquela que era marginalizada por uma sociedade, ela encontra com Jesus e ela é transformada, e a Bíblia fala que ela sai gritando, ela sai contando para toda uma cidade quem era aquele que estava ali no poço de Jacó, e a Bíblia fala que através do seu testemunho, uma multidão daquela cidade vai se encontrar com Jesus. O único encontro com Jesus é o suficiente para transformar o homem por completo. Ela era a pessoa errada, mas que quando foi para o lugar certo, ela se tornou a pessoa certa. É importante que você esteja no lugar certo. O salmista fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O salmista nos ensina um pouco sobre como estar no lugar certo, ou qual é o lugar certo, ou quem é o lugar certo. Ele nos ensina que o lugar certo é na presença de Deus. Se você quer o lugar certo para a tua vida, se você quer saber qual é o propósito de Deus para a tua vida, se você quer a proteção que Deus pode lhe dar, você precisa estar na presença do Senhor. Você precisa estar próximo de Deus. Você precisa se aproximar de Deus. Se você quer vencer o pavor, se você quer vencer o terror que assola, que prejudica muitos corações, você precisa se aproximar de Deus. A Bíblia é muito clara. Tiago, ele cita um texto do Antigo Testamento trazendo um ênfase, é uma promessa de Deus. Deus, ele diz: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós outros. Jesus pagou um alto preço para que o nosso caminho a Deus fosse acessível. Ele fez a parte mais difícil. Agora você precisa se aproximar de Deus. Se você se aproximar de Deus, Deus vai se aproximar de você. Eu costumo falar que uma pessoa está tão próxima de Deus quanto ela decidir estar. Eu já ouvi desculpa de tudo quanto é jeito, gente falando: bispo, se não fosse o meu cônjuge, se não fosse a minha esposa, o meu marido, eu estava mais próximo de Deus. Se não fosse o meu trabalho, meu trabalho demanda muito de mim. A pessoa não estudou os patriarcas, a Bíblia, todos eram extremamente ocupados. Todos não tinham tempo para nada. Jesus tinha 3 anos para mudar a humanidade, a história, sem nenhum recurso tecnológico dos dias de hoje, sem nenhuma internet ou mensagem de WhatsApp para compartilhar sua informação. Não tinha tempo para nada, e tinha um relógio, estava lutando contra o tempo, literalmente falando. Eu não tenho tempo. Se eu tivesse mais tempo, eu estaria mais próximo de Deus. Mentira. Você está tão próximo de Deus quanto decidir estar. Você não pode culpar nada nem ninguém. Não é culpa do seu cônjuge, não é culpa do seu patrão, não é culpa do seu trabalho. A responsabilidade é sua. A Bíblia é muito clara em falar: hoje, se você se aproximar de Deus, Deus vai se aproximar de você. Se você estiver mais próximo de Deus, Deus vai estar mais próximo de você. Achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós outros. Quer saber, quer estar no lugar certo, se aproxime de Deus. Como? 3 ações práticas de você se aproximar de Deus. Talvez todos nós sabemos de cor e salteado. Primeiro, oração. Ore, fale com Deus. A Bíblia nos ensina que oração não deve ser ocasional, não. Oração deve ser um estilo de vida. A Bíblia nos ensina a orar sempre, sem desanimar, sem esmorecer. Paulo diz: orai sem cessar.
Acorda de manhã, já acorda falando com Deus. Vai para o trabalho, vai orando, sempre em espírito de oração. Não só isso, tem o hábito de não só estar sempre orando, mas de tomar um tempo aí do seu dia, para que você dedique ele ao Senhor. Quer seja 30 minutos, 15 minutos, 1 hora. Vai lá para dentro do teu quarto, fecha a porta e diga: esse é o meu tempo com Deus, eu vou falar com Deus. Vai ter o seu tempo com Deus. A Bíblia fala que Moisés tinha um hábito. Você quer ouvir sobre alguém ocupado? Moisés, ele liderava mais de 1 milhão de pessoas, sem nenhuma infraestrutura, não numa cidade, um povo nômade, no deserto. No momento que não tinha nenhuma separação de poderes, ele não tinha ajuda de um legislativo, de um judiciário, ele era todo poder numa só pessoa. As pessoas procuravam ele se o menino estava com dor de barriga, e procuravam nele se vizinhos estavam se atritando. Ele era procurado em todos os momentos, num deserto, sem nenhum saneamento, sem nenhuma estrutura. Se você conhecer um prefeito de uma cidade de 100 mil habitantes, 50 mil habitantes, você vai ver que ele é extremamente ocupado. Imagine liderar mais de 1 milhão de pessoas num deserto, e um povo extremamente complicado. A imagem e semelhança nossa, da natureza humana. O primeiro problema que tinha, sabe em quem eles colocavam a culpa? Moisés. E sabe o que eles queriam fazer de Moisés? Não era falar mal dele não, era matar e apedrejar Moisés. Então imagina a pressão, imagina as responsabilidades que ele tinha. Chegou um momento que a Bíblia relata isso, que o sogro de Moisés vira para Moisés e diz: Moisés, você está ficando doido. Separa aí líderes de 100, líderes de 50, líderes de 10 para te ajudar a gerenciar o povo. Faz um tribunal aí de pequenas causas, senão você vai enlouquecer. A Bíblia fala que com todos esses deveres, com toda essa responsabilidade, a Bíblia faz questão de mostrar que Moisés tinha o hábito de continuamente tirar a sua tenda, levar para fora do arraial e ter um tempo com Deus. E a Bíblia fala que Deus falava com Moisés como quem fala ao seu... Quando ele ia lá separar o seu tempo de oração para falar com Deus, a Bíblia fala que os céus se moviam e a Shekinah do Senhor e a glória do Senhor vinha sobre a tenda de Moisés. A Bíblia fala que todo o povo via isso de tal forma que aquela tenda de Moisés foi conhecida como tenda do encontro, porque eles falavam, saía essa conversa no povo, que era ali que Moisés encontrava com Deus. E a Bíblia fala que quando ele saía daquele momento com Deus, todas as vezes que ele ia, seu rosto brilhava. Em outras palavras, ele era transformado. Ah, meu irmão, quando você aprender da força, da importância, do poder que há na sua oração, você não deixaria de orar. Todas as vezes que você for para o teu quarto, todas as vezes que você for para o santuário e ter o seu tempo com o Senhor e clamar ao Senhor em nome de Jesus, os céus se movem, a glória de Deus vem sobre a sua vida, o poder de Deus vem sobre a sua vida. Você quer aproximar de Deus? Ore. Não adianta ficar sem orar 2 semanas e querer uma proximidade de Deus, e querer o agir de Deus na sua vida. A Bíblia fala que Deus age através fala comigo, oração. É por isso que a tua oração é poderosa e eficaz, porque Deus age, o poder de Deus é liberado através da oração. Segundo ingrediente para você se aproximar de Deus: ler a Bíblia. Simples. As instruções da palavra de Deus, em sua grande parte, são extremamente simples, para que todos nós, independente da sua capacidade, possa assimilar, possa receber, possa ser abençoado. Leia a Bíblia. Deus quer falar com você. Tem gente que pede: bispo, eu não sei o que fazer, eu preciso da instrução de Deus. Aí eu pergunto: você lê a Bíblia? A pessoa não lê a Bíblia e quer que Deus fale com ele. Leia a Bíblia. Eu estava conversando com uma pessoa muito querida e eu fiz uma comparação interessante com ele. A pessoa gostava muito de carro, e eu perguntei para ele: você já leu um manual de um carro? A
principalmente esses carros mais requintados aí, se você ler um manual de um carro, você vai ver que o carro tem muitos recursos. Tem carro que falta falar. E é interessante, se fizer uma pesquisa, pouquíssima gente lê manual de carro. Eu não leio. Eu já vi só por curiosidade. Mas quem tem o costume de ler manual de carro? Levanta a mão. 2, 3, 5 pessoas. Quem não lê manual de carro? Quem nunca leu manual de carro? Folhear não é a mesma coisa de ler. Interessante. E a grande maioria de nós entra no carro todos os dias. É o carro que nos leva para o destino que a gente quer chegar, para cumprir o nosso propósito de vida. E a gente não toma tempo para ler o manual do carro. Experimentamos ali nem 10% dos recursos que o carro pode nos dar. Traz isso para o nosso contexto. Tem gente que passa uma vida inteira tentando viver o propósito de Deus sem ler o manual, sem ler a palavra de Deus. Não experimenta nem 5% dos recursos que Deus te deu. Efésios 1:3, Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quer acessar essas ferramentas, esses recursos? Leia o manual, leia a Bíblia. Um presente que Deus nos deu. É mais interessante do que manual de carro. É mais didático do que o manual de carro. Tem até historinha para te entreter em reais. Leia a Bíblia. Deus quer falar com você todos os dias. É de manhã, de tarde, de noite. Deus quer ter relacionamento. Deus quer ter comunhão com você. Leia a Bíblia e escute a voz de Deus. Você quer ser liberto, quer ser protegido das ciladas do inimigo? Leia a Bíblia, poxa vida. É lá que Deus vai te instruir, é lá que Deus vai falar com você. A Bíblia fala que o povo se perde por falta de conhecimento. Conhecimento aqui é conhecimento da palavra. É a palavra de Deus, é as promessas que Ele te deu. Você quer ser livre do se perder? Você quer não entrar em rota errada? Leia a Bíblia. A Bíblia fala que a verdade liberta. Você quer ser liberto e vencer o devorador, e vencer o agressor? Leia a Bíblia. Terceiro ingrediente para você habitar no lugar certo. Interessante que a palavra que o salmista usa, que Moisés usa, ele fala sobre o esconderijo do Altíssimo. A palavra ali no original fala sobre um lugar secreto no Altíssimo. É interessante isso porque esse lugar era secreto no Antigo Testamento. Ele não tinha sido revelado em sua plenitude. Só tinha algumas palavras com a linguagem profética sobre aquilo que aconteceria. Porque a gente sabe que esse lugar secreto é revelado lá no Novo Testamento. Porque na verdade não é um lugar, na verdade é uma pessoa. Ele não está falando sobre uma coisa, ele está falando sobre alguém. O lugar que nós podemos estar na presença do Deus Santo e Todo-Poderoso é em Jesus Cristo. É ali que somos revestidos dele, é ali que a santidade que Jesus ele tem, ela pode ser transferida a nós, porque Jesus pagou um alto preço para nos purificar. Ele levou aquilo que nós merecíamos, para que nós pudéssemos ser santificados como só Ele merece, para que nós pudéssemos nos tornar a justiça de Deus. Esse lugar na presença de Deus é em Jesus. É nele que nós temos acesso a Deus. É nele que nós temos comunhão com Deus. E presta bem atenção, que isso é fundamental para você que quer se aproximar de Deus. Não só orar, não só ler a palavra de Deus, mas como o lugar é em Jesus, a Bíblia nos ensina sobre aquele que é o cabeça, e a Bíblia nos ensina sobre o seu corpo. Para se aproximar de Deus, você precisa do corpo de Cristo. Em outras palavras, você precisa da igreja do Senhor. Você precisa da comunhão dos santos. Não tem como ter comunhão com Deus sem a igreja do Senhor.
A gente vive numa sociedade tão individualista, que hoje tem pessoas que caem na discrepância de dizer que podem servir a Deus sozinhos. Em nenhum lugar na palavra de Deus dá margem para esse tipo de mentira. O evangelho não é para ser vivido sozinho. A vida cristã não é para ser vivida em carreira solo, muito pelo contrário. Nós precisamos da comunhão dos santos, nós precisamos uns dos outros. O relacionamento com Deus é para ser vivido na vertical e na horizontal. Nós precisamos da igreja de Jesus. É aqui que Jesus toca, Ele toca através do seu corpo, das suas mãos, da sua igreja. Não tem como aproximar de Deus sem aproximar da igreja. A Bíblia nos ensina que o lugar errado nos influencia, pessoas erradas nos influenciam. Más conversações corrompem bons costumes. A Bíblia fala que espíritos são transferíveis. Uma pessoa incrédula influencia o outro. Um ambiente de incredulidade influencia o seu coração. Uma pessoa covarde, amedrontada, ela influencia com a sua covardia e com o seu medo. Se você só se associa, só está perto de pessoas acovardadas e incrédulas, a covardia alheia, a incredulidade alheia vai te influenciar. Aqueles espíritos vão te influenciar. Mas da mesma forma, se você associa com pessoas certas, e presta atenção que pessoas certas não são perfeitas. São pessoas imperfeitas que dependem daquele que é perfeito. São pessoas imperfeitas que na igreja estão sendo aperfeiçoadas. Quando você se aproxima de pessoas certas, de pessoas de fé, de pessoas cheias aí da fortaleza, do amor e da moderação, de pessoas cheias da coragem da palavra, que confiam no Senhor, cheias do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo vai te influenciar, a fé alheia vai te influenciar, a fortaleza alheia vai te influenciar, a resiliência alheia vai te influenciar, em nome de Jesus.